Mateus capítulo 6, eu quero ler a primeira parte do versículo 13. O texto diz assim: E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Hoje nós chegamos ao último pedido da oração dominical, lembrando que os 3 primeiros pedidos dizem respeito à glória de Deus, a nossa prioridade. E os 3 segundos pedidos desta oração dizem respeito à nossa dependência de Deus e, portanto, das nossas necessidades. Se o pão nosso de cada dia fala da nossa necessidade material, e o perdoa as nossas dívidas fala da nossa necessidade espiritual, o não nos deixe cair em tentação fala da nossa necessidade moral. Esses 3 pedidos também revelam que todas as nossas necessidades só podem ser atendidas em um relacionamento com a Santa Trindade, porque é através da providência do Deus Pai que nós recebemos o pão de cada dia. É através da obra do Deus Filho que nós temos o perdão dos pecados. E é através da obra do Espírito Santo que nós somos capacitados a vencer as tentações. Então, tendo dito isso, eu quero nesse sermão, em primeiro lugar, definir o significado de tentação, para depois explicar o que exatamente nós estamos pedindo a Deus quando nós dizemos: não nos deixe cair em tentação. Então começamos pelo significado da expressão tentação. A palavra que para nós é traduzida nesse texto como tentação, no texto grego é a palavra peirasmos. E no Novo Testamento essa palavra é usada tanto para se referir à tentação, quanto para se referir à provação. E qual é a diferença entre provação e tentação? A provação é a maneira pela qual Deus nos submete a testes e provas com determinado propósito. Assim como Deus fez com Abraão, com Jó e com outras personagens bíblicas. Por exemplo, o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 3, diz o seguinte: o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que Deus não nos prova por diversão. Deus não está sentado no trono, se divertindo, vendo-nos passar por provações. Ele tem propósitos através das provações que nós passamos. Deus nos prova, em primeiro lugar, para que nós sejamos aperfeiçoados nele. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, diz o seguinte: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então Deus nos prova em primeiro lugar, para a gente crescer na fé. Em segundo lugar, Deus nos prova para que nós, através da prova, sejamos aprovados. Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado,
receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então Deus nos prova para nós sermos aperfeiçoados, Deus nos prova para que nós sejamos aprovados, e em terceiro e último lugar, Deus nos prova para que nós sejamos identificados com Cristo em seu sofrimento. Porque 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 a 13 diz: Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo. Então Deus nos prova para nos aperfeiçoar, Deus nos prova para nos aprovar, e Deus nos prova também para que nós sejamos identificados com Cristo em seus sofrimentos. Então Deus prova os corações de forma que as provações não são nossas inimigas, mas elas trabalham em benefício daqueles que temem ao Senhor, segundo a Escritura. Só que quando a gente pensa em tentação, nós já estamos falando de algo diferente. A tentação, do contrário à aprovação, ela é uma tentativa de fazer com que alguém caia. É uma clara e proposital indução ou sedução ao erro. E é por isso que a gente diz, e a própria Bíblia diz, que a tentação não pode vir de Deus. Porque Tiago diz também que Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele também não tenta ninguém. Porém, apesar de Deus não ser tentador no sentido de induzir as pessoas ao erro, ele pode sim abandonar as pessoas em seu erro, por causa da persistência delas no pecado. Deus pode muito bem sim entregar as pessoas aos seus próprios pecados, como forma de juízo. Isso é possível. Por exemplo, Romanos diz que os homens substituíram a verdade de Deus pela mentira e escolheram servir a criatura ao invés do Criador. Isso é o que a gente chama hoje de humanismo. E aí Romanos vai dizer que por isso Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si. E assim, por terem rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, Deus pode abandonar e entregar pessoas às tentações e à prática do pecado como forma de juízo. Mas ainda assim, pela Escritura, Deus não é o autor da tentação. O objetivo de Deus não é nos derrubar. Esse é o objetivo do diabo. O de Deus não. Deus nos prova e o diabo nos tenta. Mas não somente o diabo. Quem mais está querendo me derrubar? Pela Bíblia. Em primeiro lugar, a nossa própria carne, a nossa natureza pecaminosa. Porque Tiago, capítulo 1, versículo 14 diz: cada um é tentado quando atraído por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Então, em primeiro lugar, quem nos derruba é a nossa própria natureza pecaminosa. É o próprio pecado que também habita em nós, desde que nós nascemos. Em segundo lugar, nós temos a influência do mundo. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este mundo jaz no maligno. Então, quer dizer, além de eu ser mal, este mundo também contribui e influencia para que eu seja uma pessoa pior ainda. E além da minha própria carne e do mundo, existe também a influência maligna do diabo. 1 Pedro 5,8 diz: tenham bom senso, porque o diabo ele fica andando como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa morder, buscando a quem possa tragar. Então nós temos aqui pelo menos 3 coisas tentando nos derrubar: a nossa própria carne, o mundo e o diabo. Então, resumindo tudo isso,
Por um lado, nós somos provados por Deus com um propósito benéfico de nos aperfeiçoar. Mas por outro, nós somos tentados pela carne, pelo mundo e pelo diabo num sentido maléfico, de nos levar ao pecado e, consequentemente, nos levar à condenação. Uma vez que nós entendemos a diferença entre tentação e provação, a gente pode começar a refletir a respeito desse pedido: não nos deixe cair. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre esse pedido, sobre essa oração: não nos deixe cair em tentação. Nós já vimos que essa palavra pode estar se referindo tanto à provação quanto à tentação. Mas se nós prestarmos atenção a essa petição, nós vamos perceber que ela não é um pedido para que nós jamais sejamos provados nem tentados. Isso não seria possível. Nas nossas vidas haverá tentação. Nas nossas vidas haverá provação. Não é isso que nós estamos pedindo. Nós não estamos orando para que Deus nos livre da provação, mas para que Ele nos livre na provação. Nós seremos provados, mas nós oramos para que nós não sejamos, na provação, reprovados. E nós também não estamos orando para que Deus nos livre da tentação, mas na tentação. É certo que nós seremos tentados, é certo que nós seremos colocados como alvo do diabo, é certo que a nossa carne vai nos tentar, que o mundo vai nos tentar, mas a nossa oração é para que diante das tentações o Senhor nos ajude a permanecer em pé. E é por isso que o próprio Jesus orou por nós da seguinte maneira: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Sabe o que isso significa? Que a gente precisa aprender a conviver com as provações e tentações, mas sem conviver com a prática do pecado. Até o final dessa vida haverá carne, haverá mundo e haverá diabo para nos tentar. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito que habita em nós é mais poderoso do que essas influências que querem nos derrubar. Deus é mais poderoso para te deixar de pé do que a sua carne para te derrubar, do que o diabo para te derrubar, do que a influência do mundo. Então não nos deixe cair é a oração daqueles que possuem um desejo intenso de perseverar e não desistir em meio às provações. Não nos deixe cair também é a oração daqueles que possuem um desejo intenso de vencer o pecado e de crescer cada vez mais em santidade na vida cristã. Quando nós oramos dessa forma, nós estamos assumindo o quanto nós somos fracos e o quanto nós precisamos da força que vem do Espírito Santo para continuar lutando. Só que muitas vezes a gente erra numa coisa. A gente começa a pensar na tentação apenas em termos de tentação sexual. Enquanto, na verdade, a tentação é algo muito mais amplo. Porque na vida, nós seremos tentados à maledicência e à mentira. Na vida, nós seremos tentados à inveja e à cobiça. Nós seremos tentados à glutonaria e à bebedeira. Nós seremos tentados à preguiça, ou seremos tentados ao excesso de trabalho. Seremos tentados a gastar mais do que ganhamos, a reter o que é de Deus pela avareza. Seremos tentados a negligenciar o tempo da família, a ir a lugares indevidos, a andar com pessoas indevidas. Nós seremos tentados ao conflito, à irritação, à mágoa, à falta de perdão. E também, nesse pacote, seremos tentados à fornicação, ao adultério e à impureza. Mas não são apenas pecados sexuais. As tentações que nós enfrentamos todos os dias são muito diversas. E é por isso que, melhor do que pedir perdão corretivamente pelo pecado já cometido no passado, é orar preventivamente pelo livramento do pecado, desse mesmo pecado, no futuro.
Tem gente que passa a vida toda cometendo erros e pedindo perdão pelos seus erros. Tá certo, você precisa confessar, se arrepender e abandonar o pecado. Mas nessa oração, Jesus também nos ensinou a, antes mesmo de pecar, antes mesmo de sermos tentados, orarmos ao Senhor para que Ele nos dê força e não nos deixe cair na tentação, não nos deixe cair no pecado. Nós oramos para que Ele nos livre do mal. Então, antes do pecado bater na sua porta, ainda antes da tentação, você sabe qual é o seu ponto fraco, ora por isso. Jesus, quando estava com os discípulos no Getsêmani, ele foi orar e quando ele voltou, achou os discípulos dormindo. E aí Jesus disse uma palavra muito importante, ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe por que a gente precisa orar? Nós precisamos orar porque eu e você somos fracos. Nós precisamos orar porque a força para vencer o pecado vem de Deus e não de nós. Nós precisamos orar porque nós não queremos sucumbir à tentação. Oremos porque nós não queremos cometer pecado. E oremos porque nós queremos ser santos, assim como o nosso Deus é santo. Então a gente precisa, por um lado, orar intensamente para que nós sejamos livres dos pecados futuros. Mas nós também precisamos vigiar e ter sabedoria em relação a tudo aquilo que está nos levando a pecar. E tomar uma atitude em relação a esses pecados. Jesus disse no Sermão do Monte: se o teu olho direito te faz pecar, arranca e joga ele fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Mas eu vou te dar uma dica, porque o que Jesus está fazendo aqui é uma hipérbole, é um exagero de propósito. Não vai sair daqui e arrancar seu olho, por favor. Não faça isso. Mas eu vou te dar uma dica melhor. Se o teu celular te faz pecar, se a internet está te fazendo pecar, navega menos. Se você ir à academia, você não consegue ir e ficar sem pecar, talvez seja melhor você correr na rua, fazer exercícios em outro lugar. O que está te fazendo pecar hoje? Arranca da sua vida. Melhor do que arrancar o olho, não é? Se tem uma companhia que está te fazendo pecar, arranca da sua vida. Se tem um lugar que quando você vai você peca, arranca esse lugar da sua vida. É nesse sentido que nós precisamos lutar todos os dias contra a tentação, contra o mal, contra o pecado. E aqui, meus irmãos, como filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus, eu quero te encorajar a lutar pela santidade, a sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, como diz o livro de Efésios. A Bíblia diz que as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E então eu quero trazer alguns textos para te encorajar, para me encorajar nessa nossa guerra contra o mal. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente a tentação providenciará uma saída para que possais suportar. Outro texto, 2 Timóteo 1,12, Paulo diz o seguinte para o jovem Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Filipenses 1,6 diz, Paulo também: eu estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E Romanos 14,4 diz: quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar.
Com todas essas passagens eu percebo, irmãos, que Deus é suficientemente poderoso para nos sustentar diante dos problemas e das seduções da vida. Ele mesmo manterá os salvos em pé, concedendo-nos graça diária para nós permanecermos firmes até o fim. Não é na nossa força, não é na força do nosso braço, não é com as nossas armas, é com as armas que Ele nos deu, é com a oração, é com as escrituras, é com a comunhão. É assim que a gente combate o pecado. E aí a pergunta, mas o que eu faço então quando eu cair? Quando você cair, usa o corretivo. Se arrepende, confesse o seu pecado e abandone-o. Confesse o seu pecado diante de Deus. É o sermão da semana passada. Perdoa as nossas dívidas. Caiu, confessa, pede perdão e deixa o pecado. Esse é o corretivo. Mas continua lutando contra as tentações e os pecados em diante, que virão pela frente. Usando então a oração preventiva. Senhor, não me deixa cair em tentação. Me livra do mal, Senhor. Não me deixa tropeçar, Senhor. Me ajuda a desviar dos caminhos maus. Me ajuda a tirar do meu celular o que não é para ficar no meu celular. Me ajuda a trabalhar da forma correta na empresa onde eu trabalho. Me ajuda a ser íntegro nos negócios. Senhor, me livra do mal. Nós precisamos fazer mais essa oração. Se nós temos consciência do quão pecador nós somos, nós precisamos fazer mais essa oração. E aí a última pergunta. E quando o maligno me acusar? Quando o maligno te acusar, lembre de uma coisa, que apesar de o primeiro Adão ter caído na tentação em Gênesis 3, o segundo Adão permaneceu em pé diante das tentações em Mateus capítulo 4, quando o diabo chegou em Jesus e disse assim: você não é o Filho de Deus? Está com fome, né? Transforma essas pedras em pães. Gente, Jesus estava 40 dias sem comer. Você já ficou 40 dias sem comer? Faz o teste. Se alguém te der um pão que está há uma semana já duro, e você está 40 dias sem comer, você joga para dentro. Jesus estava 40 dias sem comer. E o diabo olhou para ele e falou: transforma em pão. Você não é o Filho de Deus? Usa seu poder. E Jesus, na encarnação, ele se fez humanamente fraco. Ele se revestiu da fraqueza. Ele esvaziou-se de si mesmo, como diz Filipenses. Então ele realmente estava fraco, com fome. Mas ele encontrou forças onde? Na palavra. Ele começa a citar Deuteronômio. E diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu a tentação através da palavra. E muitas vezes a gente cai porque a gente não conhece a palavra. A gente precisa se encher dessa palavra. A gente precisa amar essa palavra. A gente precisa viver essa palavra. A gente precisa conhecer. A gente precisa entender. A gente precisa mergulhar nessa palavra. A gente precisa pensar nessa palavra de dia e de noite. Ela nos protegerá no dia mau. Quando o tentador começar a jogar na sua cabeça umas ideias, enfim, começar a te acusar, começar a te lembrar dos seus pecados, você lê dois textos, Hebreus 4,15, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Hebreus 2,18 diz: naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. É mediante a obra de Jesus que nós somos aceitos por Deus. Sua salvação não vem do seu desempenho, vem do desempenho de Jesus. Não vem da sua justiça, vem da justiça de Cristo.
Portanto, quando você perder uma batalha, não se esqueça que Ele venceu a guerra por nós. Ele venceu a guerra por nós, como eu preguei aqui na semana passada, perdoando-nos de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. A escrita de dívida que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Isso eu estou pregando para quem crê na obra de Jesus Cristo, para quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos resgatar da nossa maldade, da maldade deste mundo, e do maligno, e da morte, e da condenação. Então, enquanto nós estivermos nessa vida, nós oraremos: Senhor, não me deixa cair, não me deixa cair, não me deixa cair. E cada vez que você faz essa oração, você está mostrando para Deus que você não quer cair. Você não quer mais pecar, você não quer mais viver essa vida dessa forma, no pecado. Então nós seremos tentados, nós lutaremos, em alguns momentos nós até cairemos, mas nos arrependeremos, confessaremos, levantaremos, recomeçaremos e continuaremos. Por quê? Porque o Senhor é suficientemente poderoso para nos manter em pé até que Ele volte. Até o dia em que o nosso corpo será livre da nossa natureza pecaminosa. Até o dia em que a nossa alma será livre da influência maligna deste mundo caído. E até o dia em que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos capítulo 16, versículo 20. Por isso o meu desejo de oração é que a graça de Deus nos sustente, nos proteja e nos conduza até os portões do céu. Porque só tem uma forma de a gente chegar lá: é carregado nos ombros da misericórdia de Deus. Se dependesse do que nós fazemos, nós estaríamos perdidos. Mas nós não nos baseamos, não baseamos o nosso futuro, a nossa eternidade no que nós fazemos, mas no que Ele fez por nós. Que essa graça que nós recebemos nos leve também a responder a Ele com uma vida de obediência, de luta contra o pecado, todos os dias das nossas vidas. Uma vez, um amigo meu, ele me ligou 2 horas da manhã. E a gente tem bastante consciência 2 horas da manhã, né? Eu peguei o telefone assim: alô? Ele me chamando para expulsar demônio. Ô Paulo, vamos expulsar demônio comigo? Eu falei: cara, você nunca me chamou para um churrasco. Você veio me chamar para expulsar demônio 2 horas da manhã. Eu era adolescente, né? Mas eu lembro que eu peguei as coisas e fui. Entrei no quarto da minha mãe para pegar minha blusa. Minha mãe abriu um olho só. Falou: onde você vai? Expulsar demônio, meu amigo. Levou aquele susto. Coisa estranha, né? E, gente, quando eu entrei no carro dele, ele falou assim: Paulo, eu não vou entrar, não. Eu falei: você não me chamou para expulsar demônio ao seu lado? Aí ele falou: não, eu não vou entrar, você entra lá. Eu falei: por quê? Olha o que ele mandou para mim. E se eu chegar lá e o coisa ruim começar a falar todos os meus pecados? Começar a me acusar. Eu tenho medo de ser acusado por ele. E aí eu falei para ele. Lembrei do texto de Atos, em que Pedro e João, depois de levantar um paralítico, aconteceu um sinal, né? Eles disseram para os homens que estavam maravilhados: por que vocês estão olhando para nós como se pelo nosso poder ou santidade esse homem ficou em pé diante de vocês? Sabe o que Pedro estava querendo dizer? Eu não sou santo. O que ele estava querendo dizer é: eu não sou uma pessoa sem pecados e eu não tenho poder nenhum. Olha a consciência de Pedro. Mas o que aconteceu aqui agora
foi em nome de Jesus Cristo, Pedro fala em Atos. Pedro e João juntos, né? Então é essa consciência que nós precisamos ter. Não somos nós, é Ele. E se você chegar num momento, numa circunstância como essa, e você for acusado, a única coisa que você precisa dizer é sai e dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque aquele que crê na obra de Jesus Cristo, aquele que foi justificado por Deus, está sendo santificado no presente, será glorificado no futuro. A escrita de dívida que ele tinha com Deus foi cravada na cruz. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a convicção não vem do nosso desempenho. A convicção vem do poder do nome e do desempenho de Cristo, da justiça dele. E quanto às tentações, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa confiar na justiça de Deus, mas também fazer nossa parte. O Espírito está nos santificando, santificação é cooperativa. A gente também participa, a gente também precisa lutar, a gente também precisa se munir das armas. Mas em última instância, Ele está nos mantendo em pé. E o dia que você também tiver sucesso, não se gloria não, porque amanhã tem mais tentação. Fica aí, olha, passei naquele lugar, não fiz nada errado. Olha, fiz. Fica gloriando, amanhã tem mais tentação. A tentação vai durar a vida toda. Vai durar até Jesus voltar ou você morrer. Não se gloria. Quando cair, levanta, continua. Que essa seja a nossa oração hoje. Eu não sei naquilo que você tem pecado. Eu não sei no que você tem sido tentado. Mas eu convido você a fazer essa oração comigo aqui hoje. Senhor, nós somos fracos. Nós somos humanos. Nós somos natureza adâmica, caída. Mas o Senhor nos enviou o seu Espírito. E quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, nós temos um poder maior que o poder da tentação. Nós temos um poder maior do que o poder da morte. Nós temos em nós um poder atuante que é maior do que o poder do pecado. Que nós possamos ter essa consciência aqui hoje, Pai. E que o Senhor, eu oro, Pai, nos habilite a como salvos em Cristo Jesus, pessoas que foram justificadas pelo seu sacrifício, para que o Senhor nos dê força para continuarmos lutando contra o pecado. E Deus, nós oramos desde já, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos de nós mesmos, livra-nos da nossa natureza caída e pecaminosa, livra-nos da influência deste mundo mal, livra-nos das armadilhas do diabo. O diabo não é um conceito, o diabo é real, segundo as Escrituras. É um leão à nossa volta buscando nos devorar. Mas nós acreditamos que existe um leão mais forte do nosso lado. O leão da tribo de Judá, que verteu o seu sangue na cruz por nós, que entregou cada gota do seu sangue para nos comprar. Ó Deus, ajuda-nos a não tratar esse sangue como detergente agora. É o teu sangue, é o teu precioso sangue. E não pode ser barato para a gente aquilo que custou tão caro para Deus. Para nós foi de graça, mas para Deus custou o seu próprio Filho. Entendendo isso, Pai, ajuda-nos a viver uma vida melhor. Ajuda-nos a buscar a santidade, a viver em santidade. Senhor, capacita-nos pelo Teu Espírito a sermos pessoas melhores, que honram ao Senhor, não se acostumando com o pecado, mas tendo fome e sede de justiça. Porque o Senhor disse que aqueles que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados e serão saciados. Pai, se há alguém aqui que está fraco hoje, sem forças para lutar, eu oro para que o Senhor renove as forças, porque nós seremos tentados até o fim, nós seremos provados até o fim.
Fortifica-nos, Senhor, na força do Teu poder. Ajuda-nos a tomar a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Reveste-nos, Senhor, para as batalhas que nós enfrentaremos nesta semana e no nosso dia a dia até o Senhor voltar. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus.